aniversário, né, da igreja. Esse é um aniversário especial. 7 anos, número da perfeição, número 7, né? Que coisa maravilhosa. E o ano da unidade, que coisa linda. Glória a Deus. Amados, quando nós recebemos o convite, a primeira coisa que eu sempre faço para pedir ao Senhor, que Ele nos conceda uma palavra. E o irmão tinha falado que o tema era unidade. E já que o tema era unidade, nós queremos nessa noite falar de unidade. E a nossa mensagem ela está baseada num texto bastante conhecido. Eu gostaria que a igreja abrisse a sua Bíblia. Fiquemos de pé, amados. Inicialmente, fiquemos de pé, reverência a palavra do Senhor. E abramos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo de 11. Nós leremos 9 versículos, do 1 até o versículo de número 9. E nós escolhemos um tema para a nossa palavra de hoje. E o tema da mensagem de hoje é: a unidade é o caminho para a vitória e para o sucesso. Amém? Amados, eu entendo o seguinte: se nós queremos vitória, se nós queremos ter sucesso, há um pré-requisito muito importante, é a unidade. Nós como igreja, nós precisamos viver em unidade. E nós vamos aprender através dessa história de hoje, que é muito conhecida, que é a história da construção da Torre de Babel. Um dos fatores, amados, que marcou essa narrativa era a unidade. Nós vamos ver o tanto que eles eram unidos. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Nós vamos fazer a leitura. Assim diz a palavra do Senhor: naquele tempo, todos os povos... Amados, eu queria só fazer um adendo. A minha Bíblia é bem diferente, talvez algumas estranhas, né? Eu tenho várias Bíblias. E a que eu achei melhor, a linguagem mais acessível, de mais fácil entendimento, foi essa. Eu resolvi trazer dessa versão. Diz assim: naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. E aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam a sua língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Ou seja, tem uma versão que eu gostei muito da outra versão, que diz assim, ou seja, Deus queria dizer: se não houver um freio, eles não vai ter restrição, eles não terão restrição para eles vão longe. Na verdade, é isso que a palavra de Deus quer nos dizer. E aí continua: logo serão capazes de fazer o que quiserem. Está vendo, amados? Se eles não tivessem um freio, eles iam fazer o que eles quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que não entendam o que o outro está dizendo. Assim o Senhor nos espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Feche os seus olhos, nós vamos fazer mais uma oração, pedindo que o Espírito Santo fale conosco, que nós saímos daqui nessa noite, amados, impactados. Amém? Não pela minha pessoa, mas pelo poder que a palavra de Deus tem de operar em nossas vidas. Amém? Então feche o Pai querido. Espírito Santo, tudo que nós queremos agora é a tua presença. Espírito Santo, és bem-vindo neste lugar. Eu sei que o Senhor está aqui, mas nós queremos a tua presença de uma maneira poderosa neste lugar. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Espírito Santo, nós
oração. Eu gostaria que todo o silêncio agora fosse possível, se faça neste lugar, tá? Todos prestem bem atenção, para que a atenção da gente não seja desviada. Mas eu quero que a amada igreja olhe para esse episódio, mas não olhe meramente pelo prisma humano. Nós lemos, fizemos essa leitura, eu gostaria que os amados irmãos percebessem que, sem considerar o propósito que havia ao construir a Torre de Babel, havia um propósito embutido por trás daquele sonho daqueles construtores da Torre de Babel. Havia um propósito egoísta, havia um propósito egocêntrico e um propósito pecaminoso. Mas, amados, aí a gente, mas pastora, se tudo tão negativo, como é que você vai me trazer um exemplo? Como que nós vamos tirar lições de vida para a nossa vida? Um exemplo tão ruim desse. Amados, o que nós queremos nessa noite chamar a atenção é que as lições que nós vamos extrair dessa passagem é mostrar que o homem é capaz de fazer. O que o homem é capaz, vejam bem, prestem bem atenção, gravem isso. A nossa intenção ao trazer essa palavra hoje sobre a construção da Torre de Babel é enfatizar para a amada igreja do que o homem é capaz. O homem, ele é capaz de fazer quando ele se une verdadeiramente em torno de um propósito, em torno de um objetivo. Vocês entenderam, amada igreja? Aleluia! O que nós queremos trazer nessa noite? Que quando o homem se une em torno de um propósito, em torno de um sonho, em torno de um objetivo, ele, amado, ele é capaz de fazer coisas mirabolantes. Eu creio nisso. E é esse que nós queremos trazer nesta noite. E em torno desse propósito que o homem é capaz de fazer quando ele se une, ainda que este propósito, veja bem, ainda que este propósito seja pecaminoso, seja maligno e contrário à vontade de Deus. Ou seja, o homem, ele é capaz de fazer coisas que às vezes meu pai sempre gostava de usar esse linguagem. Não sei se tem fundamento não, mas ele dizia: o homem faz coisas que até Deus duvida. Vocês entendem? Então, amados, não que isso tenha fundamento bíblico, não existe fundamento bíblico. E eu não quero dizer para vocês nesta noite que isso existe fundamento bíblico, mas diante do tema que nós queremos trazer nesta noite, nós queremos enfatizar isso, que o homem tem grande potencial, amados. Quando nós nos reunimos, quando nós nos unimos em torno de um propósito, nós somos capazes de construir coisas que até nós nos surpreendemos com a nossa capacidade. E deixando de lado o propósito final daqueles pretensos construtores da Torre de Babel, que era um propósito, na verdade, era um propósito mau e contrário à vontade de Deus. E nós vamos ver por que a construção daquela torre era pecaminoso e era contrário à vontade de Deus. Nós vamos refletir sobre os pontos que fizeram com que eles se unissem e se tornasse uma equipe que somente Deus poderia destruir. A equipe de Babel, ela se tornou tão coesa, tão unida, que ela se tornou indestrutível. E aos olhos humanos, ela seria realmente indestrutível. Somente Deus poderia destruir aquela equipe. Aleluia, glória a Deus. E para a nossa reflexão, eu quero utilizar aqui os pontos que fizeram com que eles, os construtores da Torre de Babel, aqueles homens de Sinar, que eles fizeram com que eles se unissem, deixando de lado o seu propósito final, que era mau e contrário à vontade de Deus. E aí, amados, nós vemos o quê? Após o dilúvio, nós sabemos que veio o dilúvio e acabou com todos os moradores que não quiseram acreditar na pregação de Noé. E após o dilúvio, Deus veio a Noé, diz a palavra de Deus que Deus abençoou a Noé e a seus filhos, e ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa é uma ordem, e nós vemos que os verbos, amados, estão no tempo imperativo, é uma ordem imperativa de Deus. Olha, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Era uma ordem imperativa de Deus, e Noé e seus filhos deveriam obedecer àquela ordem. Entretanto, os homens de Sinar, ou seja, aqueles construtores da Torre de Babel, resolveram
capítulo 9, versículo 1. Essa passagem que eu li, que Deus abençoa Noé e a seus filhos e diz: olha, agora vocês serão fecundos, vocês vão se multiplicar e vocês vão encher a terra. E aí Deus dá uma ordem e adiante eles fazem o quê? Eles querem construir no capítulo 9 de Gênesis. Deus dá uma ordem que é para eles se multiplicarem, para eles serem fecundos, encher a terra. E no capítulo 11 eles tomam uma decisão contrária à vontade divina, que é construir uma torre, uma torre cujo topo tocasse no céu e eles ficassem todos ali unidos, todos em torno de si mesmos. Está vendo, amados? Ele, na verdade, o propósito deles era um propósito contrário à palavra de Deus, contrário à vontade divina. Não era aquilo que Deus queria para a humanidade. E aí nós vemos, amados, seguindo, que nós vemos que o que aquela equipe fez foi algo assim que serve de lição para as nossas vidas. Eles se uniram em torno de um propósito e ali eles dispensaram, eles colocaram todas as suas energias, concentraram todas as suas forças, todo o seu potencial em cima de um propósito o qual Deus havia condenado. É deste tipo de equipe que se precisa na igreja, e é desse tipo de igreja que nós desejamos formar. Mas pastor, eu não estou entendendo. Você está criticando os homens de Siná, a construção da torre de Babel, e agora você disse que a gente tem que seguir o exemplo. Não, amados, espera. O que nós queremos enfocar aqui é a determinação daquele povo, daqueles homens. É a união, a unidade. Tudo, amados, o que nós queremos enfocar nessa noite, a lição que nós queremos tirar para nós, é a unidade que havia naquele grupo. Aquele grupo era coeso. E um dia eu li no livro, esse pastor, ele dá aquele livro, Uma Igreja com Propósito. Ele diz que quando a igreja é unida, a igreja é como uma família, ela se torna indestrutível. Quando a igreja ela é criada como grupo social, ela é vulnerável. Mas quando ela é aquela igreja coesa, unida, todos falam a mesma língua, todos têm os mesmos sonhos, todos têm os mesmos projetos, ela se torna indestrutível. Ninguém poderá destruir. E é esse o nosso objetivo que nós queremos trazer nessa noite. Pegar a parte positiva dos construtores da Torre de Babel e aplicar em nossas vidas. E aí nós vemos, amado, que se nós temos uma equipe assim, unida, coesa, que tem os mesmos sonhos, que fala a mesma língua, nós nos tornaremos uma igreja indestrutível. Nós nos tornaremos uma igreja imbatível. A união, como foi falado aqui naquela peça, a união, amados, é que faz a força. Está vendo? Nós devemos ser uma equipe que visa cumprir a vontade e os propósitos divinos. Esse é o nosso objetivo. Nós não temos que trabalhar contra a vontade divina, mas nós temos que trabalhar a favor da vontade diretiva de Deus. Esse, portanto, amados, ali em Gênesis capítulo 11, versículo capítulo 9, uma equipe que só Deus poderia destruir. Só Deus poderia destruir. Quando a gente lê o versículo de número 9, nós vemos que Deus diz: olha, eles estão tão unidos que se não houver alguma coisa, não vai ter quem consiga impedir deles. Olha, tudo que eles planejarem fazer, eles vão conseguir. Por quê? Porque eles eram unidos. Havia unidade, havia uma mesma língua. Amados, havia um só sonho, um só desejo. Imagine uma igreja que um quer uma coisa, outro quer uma coisa, outro quer outra, e parece que não se chega a um consenso. Há uma desunião. Uma igreja de Corinto, as pessoas eram divididas, e Paulo então ficou triste, porque a igreja que ele havia criado, agora a igreja estava dividida. Ah, eu sou de Paulo, outro eu sou de Pedro, eu sou de apóstolo, e tinha os mais orgulhosos que diziam: eu não sou nem de Pedro, nem de Paulo, nem de ninguém. Eu sou de Jesus Cristo, ou seja, eu sou melhor do que vocês, porque eu sou de Jesus. E na verdade não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos um só. Quando Jesus disse: olha, vocês vão ser conhecidos no mundo, não pela pregação, nem pela roupa externa que vocês vestem. Sabe como o mundo vai conhecer que vocês são meus discípulos? Se vocês vos amardes, assim como eu vos amei. Amado, essa deve ser a marca da
amando-nos uns aos outros como Jesus Cristo nos amou. Aleluia! E nós vemos então que o próprio Deus, quando Deus, como no sentido figurado, diz que Deus desceu dos céus e olhou. Ei, pensando, né? Jesus diz: olha, vamos descer e vamos ver o que o homem está fazendo. Eles estão fazendo alguma coisa e vamos ver o que eles estão fazendo. E onde nós encontramos o segredo daquela equipe da avaliação de Deus. Deus desce para avaliar como é que estava aquela equipe daqueles construtores da Torre de Babel. Em Gênesis capítulo 11, versículo 6, o Senhor disse: eis que o povo é um. Está vendo, amados? Eles eram tão unidos que Deus não via uma multidão, Deus via um só. Está vendo que coisa diferente? Amados, as pessoas que moram aqui nessas redondezas têm que conhecer a Igreja Batista Mundial do Avivamento pela unidade. Eu olho para aquele povo, eu vejo um só homem, aleluia. Eu não vejo Maria, eu não vejo Camila, eu não vejo Magali, mas eu vejo um só. Eu olho para lá e vejo uma pessoa só. Eu não vejo só o pastor e a esposa, mas eu vejo um homem, eu vejo só um povo, só um homem só. Está vendo, amados, que diferença? E aí nós vemos que Deus diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Está vendo? O próprio Deus diz: olha, se não der o freio, eles vão longe. Eu tenho que descer, eu tenho que dar o freio desse povo, eles estão indo longe demais. Na verdade, era isso que Deus queria trazer essa mensagem para as nossas vidas. Então Deus avaliou aquela equipe e chegou a uma conclusão. Os homens de Siná, os construtores da Torre de Babel, eram extremamente unidos, determinados, e se Deus não tomasse de imediato uma providência, não haveria mais restrição àquele povo. Está vendo, amados? A união daquele povo era invejável. Lógico que o objetivo, muitas vezes a gente fala assim, que os meios não justificam o fim, não é isso? Para eu alcançar um objetivo, tem gente que não, mas não importa, eu quero alcançar meu objetivo. Não importa a maneira que eu vou conseguir, não, mas não é assim não. Eu tenho que conseguir o meu objetivo pelo meio certo. Amém? Glória a Deus. E era isso que estava errado naquela equipe, naquele grupo, naqueles construtores da Torre de Babel. O objetivo até era bonito, mas os meios que não era correto, não estava de acordo com a vontade de Deus. E nós vemos então, amados, se Deus não tomasse de imediato uma providência, não haveria mais restrição. A unidade deles era tão grande, e é exatamente isso que Deus espera da sua igreja. Porque, amados, veja bem, eu tenho que vir para a igreja porque eu amo o Senhor. A minha motivação é que faz a diferença. Como nós ficamos tristes, amados, quando às vezes eu ouvi isso, eu me entristeci muito, até comentei com meu esposo. Uma pessoa era membro de uma igreja e queria sair da igreja, não estava mais querendo congregar na igreja por algum motivo. E aí falou assim para uma outra pessoa: eu vou embora aqui da igreja, eu quero ver o que aqui o pastor e a esposa dele vai fazer sem o nosso dízimo. Está vendo, amados? Estava na igreja, estava servindo ao Senhor, mas a motivação do coração não estava correta, não estava de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que entender, amada igreja, que quando eu dizimo, eu não estou fazendo favor ao pastor. O dinheiro que eu dízimo não é para o pastor, eu estou fazendo por amor a obra do Senhor, a casa de Deus. Eu tenho que dizimar porque é minha obrigação como servo do Senhor, como fiel da igreja. É um mandamento, uma ordenança que está na Bíblia, na palavra de Deus. Se a gente resolver não dizimar, como é que a igreja vai sobreviver, amados? Como é que nós vamos pagar luz, água, limpar, limpeza, comprar instrumentos? Agora mesmo o pastor falou que comprou uma câmera, que coisa boa, a tecnologia chegou da igreja, isso é bom demais.
exposição. A equipe de Babel estava motivada. Todos trabalhavam, amados. Viu? Havia uma só disposição: trabalhar e fazer tijolos. Ninguém fazia outra coisa senão tijolos. Todos estavam incluídos em fazer tijolos. Todos investiam tempo e energia na confecção dos tijolos. E eu pergunto para a igreja: mas o que representa o tijolo hoje em nossas vidas, para o nosso dia de hoje? Trazendo. E tijolo, pastora, significa o quê? Significa as almas. As prostitutas que estão lá no centro de Taguatinga e que muitas vezes nós não temos coragem de abordá-las e falar de Jesus. Está vendo, amados? Tijolos são aqueles bêbados que estão nos bares que muitas vezes a gente passa até despreza. Esses são os tijolos. Cadê os jovens que estão nas drogas? São tijolos. E nós não temos buscado trazer tijolos para a igreja. Nós precisamos de fazer tijolos, concentrar todas as nossas energias em trazer tijolos para a igreja, trazer vidas, que essas cadeiras estejam abarrotadas, que nós sejamos motivados de tal maneira que dentro em breve o pastor tenha que comprar mais cadeiras, ou até sair desse lugar e caminhar para um lugar maior, porque Deus tem um plano grandioso para essa igreja, mas precisa que nós tenhamos disposição, que nós corramos atrás dos tijolos. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, nós vimos que vidas, almas perdidas, são tijolos. O projeto deles, daquela equipe, dos construtores da Torre de Babel, era construir. Construir era o projeto deles. Uma cidade, a maior cidade de toda a região. Uma cidade com uma torre que tocaria no céu. Olha só, amados, que projeto audacioso, que projeto grandioso. Eu chamo de que isso era uma obra de Faraó, uma obra faraônica. Aleluia. O homem da antiguidade, ele imaginava que os deuses, moravam nos montes mais altos, nas torres. Eles tinham essa superstição. Inclusive, quando o zigurate foi construído lá na Babilônia, eles construíram, os zigurates eram torres em degraus, construção de 3 a 7 andares, que tinham função religiosa, função de adoração ao Deus deles. E no caso de Babel, ao contrário de Babel não fora construída com o objetivo religioso de adorar a Deus. Babel serviu como ponto de reunião e símbolo de fama e de grandeza daquela civilização. Eles queriam deixar um nome na história, eles queriam marcar a história, assim como as pirâmides marcou a história. Até hoje as pessoas saem daqui para visitar as pirâmides do Egito. Mas não era isso que Deus queria para a humanidade, não era isso que Deus queria para o seu povo. Deus tinha planos melhores. Aleluia. Os homens de Siná queriam uma cidade, amados, uma torre, um nome, uma permanência naquele lugar. E nós vemos que a igreja primitiva, no começo, quando Jesus foi levado aos céus, ela passou por um problema mais ou menos parecido com o povo da Torre de Babel, os construtores da Torre de Babel, com os homens de Sinar. Jesus, ao assunto aos céus, ele disse: olha, vocês permaneçam aqui e vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, tanto na Judeia como em Samaria e até os confins da terra. Aí o Espírito Santo desce. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo, mas o que é que aconteceu? Se acomodaram. Ninguém queria Samaria, ninguém queria até os confins da terra, ninguém queria até a Judeia. Todos permaneceram, depois de serem cheios do Espírito Santo, eles permaneceram em Jerusalém, ali, só restrito a Jerusalém. Aí o que Deus fez? Deus permite que venha uma perseguição por parte do imperador daquela época. Desencadeou uma perseguição terrível contra os cristãos, e eles foram obrigados a quê? A sair pela Judeia, Samaria e até o quê? Os confins da terra. E aqueles discípulos colocaram, amados, o mundo de ponta cabeça. Aleluia, glória a Deus. Mas todos sabem por quê? Porque Deus permitiu que viesse a perseguição para que o comodismo, se dissipasse. E nós vamos agora trazendo para os nossos dias, contextualizando. Eu vejo também, amados, a igreja acomodada.
estamos acomodados. Nós não saímos mais no domingo à tarde para fazer evangelismo, para convidar as pessoas. Não existe mais ar livre nas praças para trazer os jovens para a igreja à noite. Quando eu me converti em 74, amados, antes do culto, tinha um culto na praça, uma praça muito famosa lá de Salvador, Praça da Piedade, na Praça da Sé. Nós íamos e ali nós fazíamos um culto e depois a gente convidava aquele povo e te digo, do jeito que era tão difícil, 74, você ser um cristão não era como é hoje, hoje dá até status, aí eu sou evangélica, aí eu sou pastora, eu tenho minha carteirinha, minha credencial de pastora, dá um certo status, mas em 74, amados, as pessoas até cuspiam na nossa cara, quando nós dizíamos que eram evangélicos, tá vendo, amados? E hoje nós estamos vendo a igreja acomodada de novo, se acomodando. E eu sei, amados, que Deus vai permitir isso no Brasil. Eu sinto isso, uma grande perseguição para que nós saímos desse nosso mundo restrito, esse mundo só de 4 paredes, e saiamos a pregar para as prostitutas, para os drogados, ó Deus, para os bêbados, a pregar para a nossa vizinhança, os nossos vizinhos, quando trazê-los para a igreja. Nós precisamos, amados, nos desprender. Nós temos que ter essa disposição. E acho tão lindo que quando os discípulos foram dispersos, eles chegaram numa cidade chamada Antioquia. E lá, diz a palavra de Deus no capítulo 16, que pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Aí por que foram chamados de cristãos? Amados, prestem atenção. Cristão, no grego, é o diminutivo de Cristo. Na nossa língua, cristão seria o quê? Um aumentativo de Cristo. Eu sempre pensei que fosse assim. E como professora, eu sempre ensinei para os meus alunos, olha, toda palavra que terminar não, ela está no aumentativo. E aí agora você vem para a palavra de Deus. Eu sempre falo que a Bíblia, Deus faz tudo diferente. Quem quer ser o primeiro, vai ser o último. Quem é o último é o primeiro. Está vendo, amados? Cristão, que deveria ser o aumentativo de Cristo, é o diminutivo de Cristo. Ou seja, a palavra cristão queria dizer miniaturas de Cristo. Pela primeira vez, diz a palavra de Deus, eles foram chamados de cristãos. Sabe por quê, amados? Será que era por causa da roupa? Será porque, por causa da palavra, eles foram conhecidos como cristãos? Porque eles amavam uns aos outros, como Cristo os amou. Essa era a marca da igreja primitiva, amados. Havia unidade. A Bíblia diz que tudo era comum a todos. Muitos vendiam suas propriedades para repartir os necessitados. Hoje, o que é que nós temos feito para ajudar aquele irmão que às vezes não tem nada para comer em casa? Amados, teve uma época que meu esposo, nós dirigimos uma igreja por 7 meses, por 10 anos. E eu digo para você, foram anos bons, eu tenho saudade. Se eu pudesse voltar, eu faria tudo de novo. Só que nós passamos por muita luta. Havia na igreja um espírito de partidarismo, de rivalidade. Havia um partidarismo na igreja. E por mais que a gente pregasse essa mensagem um dia, Deus me deu essa mensagem de outra forma, não como hoje. E nós pregamos na igreja para ver se quebrava aquele espírito de divisão. Olha, o grupo de louvor ninguém entra, era um grupo fechado. E muitos queriam entrar no louvor, não porque quisessem louvar a Deus, porque o grupo de louvor recebia convites para ministrar em outra igreja. Muitos queriam estar em evidência, aparecer. E a gente dizia, não, você toca, você canta. Só que quando o grupo for convidado para fora, você não vai poder acompanhar. Aí quando falava isso, chorava, não queria mais. E ficava com ódio da pastora, achando que era eu que coloquei esses limites. Está vendo, amados? Unidade é o segredo da vitória. A gente fala a mesma língua é o segredo da vitória. A gente amar a Jesus, amar ao próximo como a nós mesmos é o segredo da vitória. Quando eu amo a minha irmã, eu não falo mal dela. Você viu o cabelo da irmã Joana? Nossa, tá ridículo. Sabe que ela tem espelho? Você viu aquela roupa da irmã? Como é que ela teve coragem de vir para a igreja daquela forma? Você viu o sapato dela? Não estava combinando com a roupa. Amados, é esse o tipo de preocupação que nós temos que ter. Sabe qual deve ser minha preocupação ao chegar à igreja? Poxa, hoje a irmã auxiliadora, eu não estou vendo ela aqui. Cadê a irmã? Poxa, irmã Benécia, por que a irmã auxiliadora não veio? Eu sinto falta dela. Ah, não, mas diga que eu mandei um abraço. Amados, houve uma época na minha vida, bem longe,
sentia vontade de ir para a igreja. Mas tinha uma irmã da igreja. Toda vez que eu não ia, meu esposo está aí de prova. Ela perguntava por mim, mandava um abraço e dizia assim: diga para ela que eu sentia a falta dela. E aquilo começou a me incomodar. Eu disse: não, às vezes eu estava com desânimo, não queria ir para a igreja. Eu digo: não, eu vou, que é para a pastora Edna não ficar perguntando por mim, que ela vai sentir minha falta, vai perguntar por mim. E é ruim, tá vendo? Aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a ter prazer de ir para a igreja, que era para a pastora Edna não perguntar por que eu não fui para a igreja. Está vendo, amados? Essa deve ser a sua preocupação. Essa deve ser a minha preocupação. Olha, quando o pastor não apareceu, o que será que aconteceu? Começa a julgar, tirar a pedra. Não, amados. Às vezes a gente nem sabe o que a pessoa está falando. E não se preocupe, começa a malhar. Isso entristece o coração de Deus. E eu quero dizer para vocês que a casa dividida, ela não subsistirá. A casa só é vitoriosa quando ela é unida, quando há unidade, quando há um só pensamento, uma só língua, um só desejo, um só sonho. Ela prospera. Aleluia. Amados, como podemos, qual é o nosso objetivo como membro? Qual é o nosso objetivo como equipe membro da Igreja Batista Mundial do Avivamento? Qual é o nosso objetivo? Quando o pastor estabeleceu essa igreja neste lugar, ele tinha um objetivo. Era fazer um clube social, um ponto de encontro. Ele tinha um objetivo: trazer tijolos para a igreja, trazer almas, trazer os drogados, trazer as prostitutas, trazer as lésbicas, os homossexuais, e ver os lavados, remidos, transformados pelo sangue de Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso objetivo. Nosso objetivo, amados, em Taguatinga Norte, aqui na Avenida Comercial Norte, deve ser ganhar almas para Jesus. Aleluia! Nosso objetivo ser de trazer prostitutas, de trazer bêbados, de trazer os drogados, de trazer os desviados para o Senhor. Amados, eu sempre entendi algo, que quando Jesus foi lá no inferno e tomou a chave das mãos de Satanás, sabe o que ele estava dizendo? Filhos meus, eu quero que vocês vão lá no inferno e saqueiem as vidas das mãos de Satanás. Povoe a igreja, para a igreja estando povoada, o céu estará povoado também. Está vendo? Era esse o plano de Jesus quando ele entrou no inferno e tomou a chave do rei de Satanás. Que nós, representantes dele aqui no mundo, entrássemos no inferno, saqueássemos as almas das mãos de Satanás e povoássemos os céus. Aleluia! Glória a Deus. Amados, o Brasil precisa de Jesus Cristo. Vocês concordam comigo? Que a nossa nação precisa conhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A nossa nação, amado, nosso objetivo deve ser desejar um Brasil sarado, um Brasil curado da violência, um Brasil curado da corrupção, da roubalheira, da falsidade, de homens de coração dúbio. Esse deve ser o nosso objetivo, de homens corruptos. Nós, amados, eu tenho um sonho, você fala isso com meu esposo, que um dia o Brasil não seja mais conhecido como o país do carnaval, como o país do futebol. Não que eu estou querendo que nosso Brasil, todo ano que vai jogar Copa, seja derrotado, não, porque até nós torcemos, nós somos patriotas, mas que ele deixe de ser conhecido como o país da Copa e do carnaval, ele passa a ser conhecido. O Brasil é uma nação que conhece a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Esse deve ser o nosso sonho, o nosso maior objetivo. E assim como os construtores da Torre de Babel, como aqueles homens de Siná, nos unirmos e sermos determinados em ganhar as vidas para Jesus, em ver essas cadeiras cheias e logo o pastor procurando um lugar maior, porque não tem. Eu vejo, amados, nessa igreja, o plano de Deus é esse, que essa igreja fique lotada. Eu tenho certeza, eu consigo ver pela fé, o pastor realizando 3 cultos e uma fila bem grande aqui de para querer entrar na igreja e ouvir a palavra do Senhor. Vidas estão sedentas, amados. Nós queremos um Brasil sarado do candomblé, do ocultismo, da idolatria, do lesbianismo, amado, da permissividade. Nós queremos um Brasil livre da criminalidade. E sabe quem pode mudar a história do nosso país? A igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, Pedro, eles mudaram a história, eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. Eles
ensinar, nos unamos como que Deus olha assim para, poxa, Igreja Batista Mundial, olha, eu vou descer hoje para ver como é que está a igreja, que o pastor Ouça me diz, nossa, eles são só homem, meu coração está alegre porque eles são só homem. Eu não vejo Joana, eu não vejo Maria, eu não vejo Auxiliadora, eu não vejo Edenésia, eu não vejo Vanessa, eu não vejo Camila, eu não vejo Magali, eu vejo o sol. Amém? Aleluia! E aí, a partir desse momento, a igreja vai se tornar uma potência. Ela se tornará uma igreja indestrutível. E muitos virão de longe, pastor Samir, qual é o segredo da sua igreja? Porque a sua igreja está prosperando, porque essa igreja cresce, porque qual é o segredo? Que o Senhor agora realiza 3 cultos, 2 escolas dominical, 3 cultos à noite. Amados, o louvor dessa igreja vai revolucionar, amados. Eu não tenho dúvida. Até a outra vez que eu estive aqui, o Espírito Santo me mostrava. E hoje eu já vi algo lindo desse louvor. Parecia que eu ia voar. Quando eles começaram a louvar, a ministrar, a presença de Deus estava assim, forte, potente. Aleluia. E é isso que Deus quer da sua igreja. Sabe o segredo? Unidade. Unidade, união, amor, coesão, determinação, perseverança. A irmã falou de perseverança, a filha do pastor Samir, que alguém perseverou, alguém acreditou, alguém não desistiu. Um dia eu liguei para uma amiga minha, essa minha amiga é muito cheia de dúvida. Não vou mais para a igreja, porque esqueça de mim, desista, eu sou problemática. Desista de mim, pastora Ângela. Eu virei para ela e disse, não posso. Mas por quê? Porque eu só posso desistir de você o dia que Jesus desistir. Mas ele não desistiu, então eu não posso desistir. Está vendo, amado? Não desista nunca. Às vezes nós desistimos, mas o Senhor está acreditando em nós. O Senhor está apostando que nós vamos nos levantar e vamos fazer a diferença. Aleluia! Jesus está apostando por mim. Jesus está apostando por você. Jesus aposta por essa igreja. Deus quer derramar do poder dele sobre este lugar, sobre esta igreja. Essa igreja vai fazer história. Eu já conhecia o pastor Samir pelos conjugantes que ele fazia. Eu já até compartilhei com ele. Meu filho estava na igreja no anonimato. Depois que ele voltou do conjugante, Deus exaltou ele sobremaneira. Deus tirou ele do anonimato. Hoje é líder de louvor de umas igrejas grandes aqui de Taguatinga, a igreja batista do pastor Keis, da pastora Laudigiane. Ele é líder geral. Está vendo, amados? Então, amados, eu não tenho dúvida. Deus tem um plano com este povo. Deus tem um plano com este pastor. Deus tem um plano grande com este louvor. E essa igreja, brevemente, nós teremos notícias maravilhosas sobre essa igreja, sobre esse jovem da igreja, sobre o louvor dessa igreja. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Precisamos, amados, como igreja e como corpo de Cristo, falar uma só língua. Aí você entende que é isso? Quando o pastor disse, amanhã vamos consagrar, vamos. Mas por que a gente não consagrou ontem? O pastor já quer consagrar amanhã. Esse negócio de jejuar não é comigo. Amados, não questione. Aí já começou a divisão. Você não está falando a mesma língua que o pastor. Vamos, a partir de hoje, amados, falar a mesma língua. Quando o pastor falar algo, fale a mesma língua que ele. Aleluia! Glória a Deus. Enquanto a igreja, amada, estiver dividida, e tivermos em nosso meio aqueles que se recusam a falar a mesma língua, a igreja está comprometida, a igreja está misturada, dividida, e dessa forma não prospera, amado, não tem como. Não prospera e se torna vulnerável ao ataque do nosso arqui-inimigo. Eu quero dizer para vocês que Satanás, amado, ele joga sujo. Satanás não joga limpo. Amém? Ele quer ver a igreja derrotada, caída, desanimada, desacreditada. Não vou mais por o louvor, não tem jeito mais. Eu quero uma coisa, a fulana quer outra, não quero mais mexer com isso. As crianças da escola bíblica são muito rebeldes, as mães não sabem da educação. Amada, será que é você que não está sabendo ter um jogo de cintura com os meninos e a gente começa a pôr a culpa dos pais? Não quero mais não, são os meninos rebeldes. Eu já vi gente dizer, é melhor lidar com aluno que não é da igreja do que é da igreja. Que é isso, amadas? Não pense dessa forma. Olhe pelos seus alunos, invista tempo por eles. Amados, eu quero dizer que aquele povo, aqueles construtores da Torre de Babel, quando não havia mais pedra, eles mesmos começaram a fazer tijolos, está vendo? Não havia mais, acabou a pedra.
vendo? Amada igreja de Jesus, não temos que arrumar desculpas. Ah, eu não posso ir para a igreja amanhã porque amanhã eu tenho isso, tenho aquele começo. Amanhã eu tenho um salão, amanhã eu vou fazer para irmão. Não, amanhã não dá não. Pastor, eu vou logo no sábado, que é o dia da gente sair para ir para o shopping. Não vou dando. Enquanto a gente arrumar desculpas, nós seremos igual os homens de Sinar. Eu quero dizer para a igreja que nós devemos arrumar solução e não problema. Não traga problema para a igreja, traga solução. Amém? A pessoa traz problema, pastor. Amados, pare de trazer problemas, traga soluções. A igreja precisa de soluções e não de problemas. Aleluia, glória a Deus. E Deus está aqui para dar vitória a cada problema. Por mais difícil que seja, Ele é o dono de tudo. Tudo está sob o seu controle. Aleluia. Não temos que ficar lamentando por aquilo que nós não temos. Nós não temos. Aquela medusa. Não, cara, a gente não tem. Amado, não se lamente por aquilo que você não tem, mas agradeça pelo que você tem. Amém? A gente fica lamentando, mas você tem, olha quanta guitarra tem aqui, olha, uma bateria linda, um teclado, uma marra. O que você quer mais? Tá bom demais, meu amado. E no tempo da igreja primitiva não havia microfone, não havia teclado, não havia bateria, não havia guitarra, não havia baixo, e mesmo assim ele louvava o Senhor. Paulo e Silas, quando começaram a louvar o Senhor lá do cárcere, foi um louvor tão ungido, tão cheio da graça. Eles estavam amarrados, estavam presos fisicamente, mas espiritualmente eles estavam livres. Louvaram com tanta graça de Deus que os céus moveu. A gente não sabe se o céu subiu, se a terra subiu, ou se o céu desceu sobre a terra. Eu só sei que até o carcereiro se converteu naquele dia. As cadeias caíram, porque, amados, o louvor liberta. Aleluia. Está vendo, amados, como é a diferença? Paulo poderia estar lá reclamando, mas esse Deus é injusto. A gente fazendo a obra dele, ele ainda deixa a gente sofrer, apanhar por causa da obra dele. Ele poderia, eu tenho certeza, amados, se fosse um de nós que fôssemos pegos lá na praça pregando, fosse para a delegacia mista, pastor Samir recebeu uns 1000 telefonemas. Pastor, me tire daqui, sabe por que eu estou aqui? Olha, bem que eu não queria ir para aquela pregação hoje da praça. Os soldados foram lá e me prenderam. Em vez de ele chegar lá e começar a glorificar o nome do Senhor, igual Paulo e Silas fez, igual Pedro, a gente começa a murmurar, amados, e isso entristece o coração de Deus. Nós nos tornamos vulneráveis e as coisas não acontecem. Aleluia. Pois é, amados, nós não temos que ficar lamentando por aquilo que nós não temos. Nós devemos agradecer por aquilo que nós temos. E eu creio que nós temos muito. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o sinal da quebra de relacionamento é quando a gente deixa de se comunicar. Nunca deixe de se comunicar. Se comunique, mas fale a mesma língua. Aleluia. Glória a Deus. No dia que aquela equipe de Babel deixou de se comunicar, sabe o que aconteceu? Acabou, morreu. Tudo foi por água abaixo. Os sonhos, os projetos daqueles homens, daquela equipe, foi tudo por água abaixo. Foi tudo por terra. Porque não havia mais comunicação. Um falava uma língua, Deus veio e confundiu. Um falava uma língua, quando um pedia pau, o outro trazia cimento. Quando um pedia água, o outro trazia areia. Quando um pedia betume, o outro trazia tijolo. Acabou a comunicação. E aí, como é que está a sua comunicação aqui na igreja? Quando o pastor fala de betume, você traz tijolo? Ou quando o pastor fala para você trazer tijolo, você traz água e apaga? E joga tudo, ou traz areia, joga areia em todos os projetos da igreja? Não, pastor, não dá certo, não estou achando que o senhor está muito... Um dia eu ouvi a pessoa, pastor, está com muita fé. Que vai fazer, vai acontecer. Não vejo nada disso. Está vendo? O pastor de uma igreja aqui tinha um projeto até de comprar um avião para a igreja. E quando ele expôs para os membros, o pastor está sonhando demais, coitado. Por que não, amados? A igreja tem um jato, tem um Boeing, e trazer as pessoas de avião, um helicóptero para trazer, resgatar a vida de onde quer que elas estejam. Por que não? Será que a igreja não merece? A igreja de nós é a noiva de Cristo, não merece ter o melhor? Amados, pois é, no dia que a comunicação dos homens de Sinar, daqueles construtores da Torre de Babel, parou, tudo foi por água abaixo. Não permita que a comunicação aqui seja quebrada.
que continue, aleluia, falando a mesma língua. O dia que um falar uma coisa e outro falar outra coisa, aí, amados, não tem como. Vai tudo por água abaixo. Os sonhos, os projetos, os planos, vai tudo por água abaixo. Para concluir nossa palavra de hoje, o ponto fraco, amado, dos membros de Babel estava no objetivo. O objetivo era errado. Está vendo? Os meios era até comum. Vamos construir uma torre, vamos nos unir, era tudo muito bonito. Mas o fim estava completamente em desacordo com a palavra de Deus. Deus não quer que nós ficamos restritos a 4 paredes. Deus quer que saiamos de 4 paredes. Para que essas paredes comecem a ser ampliadas, para que essas paredes comecem a ser demolidas e outras paredes maiores, espaços maiores comecem a ser, as tendas começam a ser alargadas e as almas vir de montões para a igreja. Aleluia. Amado, qual tem sido o nosso ponto fraco? Como membro da Igreja Batista Mundial do Avivamento, a equipe dessa igreja deve ser uma equipe indestrutível. Será que nós estamos sendo uma equipe indestrutível? Mas eu quero profetizar hoje, em nome de Jesus, que se ela não está sendo uma equipe unida, hoje, em nome de Jesus, ela vai se tornar uma equipe unida. Ela vai se tornar uma equipe indestrutível. Ninguém poderá destruir nem derrubar essa igreja, porque Deus estará no controle, porque há amor, há uma só língua, há uma só motivação, há sonhos, nós temos os mesmos sonhos, temos os mesmos objetivos, os mesmos propósitos e os mesmos projetos. Seja o Senhor. Amados, eu quero dizer para vocês que, como eu falei, Satanás joga sujo. Ele mente, ele coloca um contra o outro. Às vezes você fala uma coisa e parece que ele distorce o que você falou, o outro já entende de outra maneira, e aí começa a guardar mágoa, rancor, ressentimento. E como eu falei, quero repetir de novo: a casa dividida, ela não subsiste. Amém? E eu quero também dizer que o inimigo tenta nos dividir, tenta nos desunir, pois ele sabe que desunidos nós nos tornaremos vulneráveis. Nós nos tornaremos abatidos, fracos, sem força. Está vendo? Quando nós estamos desunidos, nós somos facilmente abatidos. Mas quando nós estamos em união, em comunhão, Cristo opera em nosso meio. Porque Jesus é o Deus da união. Jesus sempre pregou sobre a união, mas Jesus nunca pregou desunião, pelo contrário. Ele é o próprio amor, ele é tudo. Aleluia. Nosso maior objetivo, amado, deve ser a comunhão, a união e o bem comum de todos. Eu estou feliz e eu quero que a irmã Maria também esteja feliz. Deus me deu a condição de comprar um carro, eu tenho também que desejar que a irmã Joana também tenha condições dela comprar um carro. Ela não pode, mas eu posso ajudar, eu vou ajudar a irmã com 3 prestações. Está vendo, amados? É isso que Deus quer de nós. Outro dia eu estava pensando, meu Deus, como a igreja está diferente. Antigamente todos se preocupavam com o bem-estar de todos. A Bíblia diz que não havia necessidade, não havia ninguém passando fome, porque tudo que um sentia, todos sentiam. E todos queriam que todos estivessem bem. Aí eu vejo assim, às vezes você chega na igreja e começa a contar uma bênção para a irmã. Aí no coração aquela irmã começa a te desprezar. Eu já vi isso um dia, irmã. Até o semblante da irmã mudou. Quando uma irmã chegou contando uma vitória, e o semblante da outra pessoa está, olha, consegui comprar minha casa e assim, assado. O semblante da outra mudou, ficou contristado. E um dia uma colega minha da escola, uma ímpia, disse assim: é mais fácil a gente se alegrar com a desgraça do nosso semelhante do que com a alegria deles. Eu achei aquilo duro naquele momento. Eu digo, misericórdia, que essa criatura pensa diferente. Mas aí depois eu comecei a ver mesmo. Amado, quando você chega e diz, olha, eu comprei uma casa com piscina, lá no lago, bem ali Porto, tem isso, tem aquilo. As pessoas não comemoram com você. O semblante delas mudam, porque parece que só ela que tem e os outros não podem. Está errado, amados. Assim como eu desejo ter uma casa nova, bonita, eu tenho que desejar que a irmã Joana também tenha a casa dela boa. Ah, ela não tem condição, mas eu tenho 3 carros na garagem. Irmã, eu vou vender um e eu vou ajudar a senhora a comprar a sua casa. Será que hoje nós fazemos isso? Amados, mas nós estamos errados. Um dia eu vi uma pessoa falando, nós temos 4 carros na garagem, mais uma moto. Eu, poxa, mas ajudar o próximo que era bom, pergunta. É tudo meu, foi conseguido com minha esforço, não vou dividir com ninguém.
É meu marido e dos meus filhos. Está vendo, amados? Na verdade, não é isso que Deus quer de nós. Não esqueça, amado, que tudo que fizer na igreja tem como objetivo maior agradar a Deus. Aleluia! A união, como foi falado aqui na peça, eu quero repetir de novo, é quem faz a força. Unidos nós somos imbatíveis. E para finalizar, eu queria contar a história do Beija-Flor, uma lenda que estava havendo incêndio na floresta. De repente tinha um lago assim de água e os outros animais começaram todos a fugir. O incêndio veio fugir. E o Beija-Flor, ao invés de fugir, ele começou a trazer água no bico, ia lá no lago, trazia água no bico e jogava no incêndio. Aí o animal passou e disse: mas, peraí, Beija-Flor, você acha que você, trazendo essa gotinha de água para cá, vai conseguir apagar esse fogo aqui nessa mata? Ele disse: eu sei que eu não vou, mas eu estou fazendo a minha parte. E você, porque não faz a sua? Amém? O pastor está fazendo a parte dele e você está fazendo a sua? Você não está, a partir de hoje começa a fazer. E eu quero contar só esse testemunho para finalizar. Um dia eu fiquei muito triste. Eu conheci a irmã, e essa irmã era conhecida como irmã de oração, uma irmã que tinha dom de revelação, que quando orava as pessoas eram curadas. E ela era membro da igreja do Monte, lá do Recanto das Emas. E a igreja, ela tinha unção de conquista, unção de multiplicação, de ganhar as almas para Jesus. E a igreja começou a lotar. E um dia, amados, sabe o que essa irmã falou? Olha, a partir de hoje eu quero mudar. A gente olhou assim: tá, mudar. Eu estou cansada de encher a igreja para o pastor. Eu como? Eu estou igual besta, enchendo a igreja para pastor. Aí eu: meu Deus, irmã, você não tem noção? E enchendo a igreja para o pastor, então quer dizer que o pastor é o dono da igreja? Ele não é o mordomo, não é o administrador? Irmã, não pensa assim não. Mas não tinha jeito, irmão. O orgulho, a soberba já tinha subido, como diz, subido para a cabeça. Eu não sei se existe isso. E aí ela saiu da igreja e fundou um trabalho na casa dela. Não sei do resultado, porque eu me afastei. Mas eu quero dizer, amado, nunca pense assim que você vai estar enchendo a igreja para o pastor. Não é para o pastor que você está enchendo a igreja. Você está saqueando os céus. Ou você está saqueando o inferno e povoando os céus para a honra e glória de Deus. Amém? Que Deus libere sobre essa igreja uma unção de conquista, uma unção de intrepidez, uma unção de ousadia e de multiplicação. E eu não tenho dúvida que hoje Deus está liberando sobre a igreja uma unção especial de multiplicação.